Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no curso Tópicos Principais de Processo Civil. Meu objetivo é trazer questões, em média 50 questões discursivas, em que nós vamos trabalhar tanto a fixação da matéria, quanto os principais pontos oriundos do CPC 2015, que são corriqueiros em prova, que se espera que caiam em concursos públicos. São temas que você não pode deixar de saber, né, para ir para uma prova. Bom, eu vou utilizar, né, de slides que vocês vão naturalmente receber, e esses slides vão trazer algum indicativo da matéria, eu vou na lei, vou botar na tela, é o nosso sentido. Deixa eu me apresentar. Eu sou advogado há mais de 15 anos, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, sou professor adjunto de Direito Processual Civil da UFRJ, mas dou aula em vários cursos, na AMPERJ, GEMERJ, FEMPES, FESUDEPERJ, no CEPED-UERJ, e em geral de processo civil e tutela coletiva. Já fui coordenador do escritório modelo civil da UERJ também, coordenando os advogados residentes. Sou coautor do livro Petições e Prática Civil, da editora Ímpetos, o livro rosa, né, como é conhecido, e o livro Competência no Processo Civil, 2021, saiu pela editora Juspódio. Mas vamos ao que interessa. A primeira questão. O juiz pode reconhecer de ofício, ex ofício, a carência de ação, independentemente da oitiva das partes? Justifique. Veja só. O tópico aqui é, primeiro, o que é ex ofício? É de ofício, independentemente de requerimento da parte. Se o juiz pode reconhecer a carência de ação. Você sabe o que é carência de ação? Carência de ação é quando o postulante não preenche as condições da ação, as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Então, o primeiro ponto é, quais são as condições da ação? E as condições da ação, segundo o Código de Processo Civil, são a legitimidade das partes e o interesse de agir. São só duas condições da ação, foi excluída a possibilidade jurídica do pedido. E a pergunta aqui é se o juiz pode reconhecer de ofício, da ausência de uma dessas condições, independentemente da oitiva das partes. Vamos lá. O tema condições da ação, ele é enquadrado no CPC no artigo 485, inciso 6, no sentido de que se não for preenchida uma que seja das condições da ação, o julgador vai prolatar uma sentença de extinção sem julgamento de mérito, justamente a que reconhece a carência de ação, com base no 485, inciso 6 do CPC. Veja que eu cito a vocês também o artigo 17, para destacar quais são as condições da ação. Legitimidade das partes é a ideia de pertinência subjetiva, de alguém litigar de um direito que lhe pertence. Isso é legitimidade ordinária. Eu vou em nome próprio, sou autor, defendendo o meu próprio direito. Vou em nome próprio defender direito próprio. Não se esqueçam da possibilidade de legitimidade extraordinária do artigo 18 do CPC, quando o ordenamento jurídico autorizar, que alguém vai em nome próprio, vai ser autor, defendendo direito alheio da coletividade, por exemplo, como no caso de uma ação coletiva. Aí eu cito a vocês o artigo 5º da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, que é uma ação coletiva. O MP, em legitimidade extraordinária, pode promover uma ação, ele capitaneia o litígio em nome da coletividade. Essa é a ideia de legitimidade extraordinária. Já o interesse de agir, outra condição da ação, se relaciona à necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. E aí veja que isso também é uma condição para o legítimo exercício do direito de ação. Agora, a possibilidade jurídica do pedido foi excluída. Não temos mais a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. E o que era a possibilidade jurídica do pedido? É você pleitear algo que não fosse vedado pelo ordenamento jurídico. Veja bem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, como pedir a prisão civil do devedor de dívida comum ou pedir o chamado pacto do corvo, né, a cobrança de uma dívida de negociação de herança de pessoa viva, né, o Código Civil também veda. Você teria isso ainda vedado, mesmo com a vigência do novo CPC. Ué, Guilherme, mas você não disse que a possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação? Sim, não é mais. Ela passa a ser exame do próprio mérito. Então, veja, se você continua não podendo pedir, cobrar herança de pessoa viva, por exemplo, mas o juiz vai julgar improcedente, porque ele vai resolver a questão no mérito, e não mais como uma hipótese de carência de ação.
Agora, voltando à pergunta, na falta de condição da ação, o que o juiz pode fazer? Ele pode reconhecer o vício de ofício? Veja que o 485, parágrafo 3º do CPC, está na tela, permite esse reconhecimento de ofício. O julgador pode reconhecer de ofício um vício de falta de condição da ação. 485, parágrafo 3º, a gente está dentro da ordem pública processual, mesmo sem requerimento. A mesma coisa vale para a falta de pressuposto processual. O juiz controla de ofício. Agora, esse entendimento do reconhecimento da falta de condição da ação de ofício pelo juiz só vale para as instâncias ordinárias. Veja o julgado abaixo do STJ de 2018 que diz que para as instâncias especial e extraordinária, para o recurso especial e para o recurso extraordinário, é necessário o preenchimento do requisito do pré-questionamento, requisito do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, nestes casos, não poderia o ministro do Supremo reconhecer de ofício uma carência de ação, porque o objetivo do recurso especial e do recurso extraordinário é uniformizar uma questão de direito, e foi esta questão que foi levada ao Tribunal Superior. Então, veja aí uma identificação da temática. Agora, continuando, o Código ele defende, como norma fundamental do direito processual, o contraditório efetivo e a amplitude de fundamentação. Artigos 9 e 10º do CPC e também o 11, nesse sentido, vedando o que se chama de decisão surpresa. Eu, inclusive, coloco a vocês nesse sentido de que é necessário um contraditório prévio, antes da tomada de decisão, justamente para permitir a participação das partes e se ter uma decisão mais democrática. Além disso, o novo CPC valoriza o que se chama de amplitude de fundamentação, uma fundamentação adequada ao caso concreto, como uma garantia processual substancial de fato. E isso a gente vê tanto no artigo 11 quanto no 489, parágrafo 1º. Se cogita, aí sim, inclusive, do chamado direito de influência. O que é o direito de influência que o 369, na parte final do CPC, menciona? A parte tem o direito de influenciar a decisão jurisdicional, de ver seus argumentos contemplados, considerados pela decisão. Então não é simplesmente o direito de falar sobre uma prova ou falar sobre uma tomada de decisão, mas de ver seus argumentos contemplados na respectiva decisão. Então fecha o círculo democrático a necessidade de um prévio contraditório e de amplitude de fundamentação. E aí, voltando à pergunta, o juiz pode reconhecer de ofício a carência de ação? Sim. 485, parágrafo 3º do CPC. Independentemente da oitiva das partes? Não. Ele tem que previamente ouvir as partes, franquear, oportunizar justamente o debate para que tenhamos essa lógica justamente essa lógica de se permitir a participação da parte e, consequentemente, prestigiar o debate. Eu vou aqui no compartilhamento de tela e aí vocês vão ao CPC e vamos analisar justamente o que eu mencionei. O 485, parágrafo 3º, veja que ele deixa bem claro que o juiz conhecerá de ofício a matéria dos respectivos incisos. E o inciso 6 do 485 é justamente a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Por sua vez, se nós formos lá nas normas fundamentais do direito processual, o artigo 9º diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, necessidade de contraditório prévio, e o artigo 10, no mesmo sentido, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. Encaixa bem a linha aqui de raciocínio. Entendido? Então nós temos aí a resposta da primeira pergunta, enquadrando os temas carência de ação, condição da ação, contraditório prévio, ordem pública processual, enfim. Vamos para a segunda pergunta. Responda motivadamente se a boa-fé objetiva é reconhecida no âmbito do direito processual. Veja bem, você estuda muito boa-fé objetiva no âmbito do direito civil. Eu quero que você raciocine da seguinte maneira. A boa-fé subjetiva é a intenção do agente. Já a boa-fé objetiva seria um parâmetro de conduta, um estándar de conduta esperado
pelo contratante, pelo interessado, enfim, pela parte. No direito civil é reconhecida a boa-fé objetiva, né? Inclusive se fala que decorre da boa-fé objetiva a vedação de comportamento contraditório, venire contra facto próprio, enfim, e outras vertentes ali da boa-fé objetiva no âmbito do direito civil. E no âmbito do direito processual? Eu queria destacar que o Código de Processo Civil, logo no artigo 5º, como norma fundamental, ele traz o dever de boa-fé. Isso é ótimo, uma prova subjetiva, uma prova discursiva, né, fundamentar na boa-fé. E veja, eu trago um julgado do STJ que fala genericamente de boa-fé objetiva, trabalhando 3 funções. Inclusive o professor Anderson Schreiber, procurador do Estado, professor da UES, tem um livro muito interessante sobre boa-fé objetiva e trabalha essas 3 funções. Regra de interpretação, de fonte de direitos e deveres jurídicos, se fala na criação de deveres anexos para o contratante ou até para que ele litiga no processo, e de limite ao exercício dos direitos subjetivos, ou seja, para conter o abuso do direito. Inclusive, no direito processual, seria o abuso do direito processual. O enunciado 374 do FPPC, ele dita que o artigo 5º prevê a boa-fé objetiva. E aí eu trago a vocês alguns exemplos possíveis de boa-fé objetiva. Veja, o 322, parágrafo 2º, fala que o juiz tem que interpretar a petição inicial de acordo com a boa-fé. O 435, parágrafo único, dita que se o postulante for juntar um documento no curso do processo, um documento sobre fato pretérito, que ele já deveria ter juntado antes, até se permite a juntada no curso do processo, desde que se tenha boa-fé. É o 435, parágrafo único. Veja, o 916, parágrafo 6º, se o executado requer o que se chama de parcelamento legal, a moratória legal, quando o executado tem direito a um parcelamento sob determinadas condições. Veja, o executado não pode reconhecer a existência da dívida, como dita o caput do 916, requerer o parcelamento, parar de pagar e querer discutir a própria existência da dívida que ele já reconheceu. Então, a boa-fé objetiva, ela é trabalhada sim no direito processual para fins de conter abuso do direito processual, sobretudo no que se chama de preclusão lógica, na contenção do abuso do direito processual. Veja que o 916, parágrafo 6º, é um bom exemplo sobre isso. Preclusão lógica é a vedação do comportamento contraditório processual. É o melhor exemplo para boa-fé objetiva no âmbito do direito processual. E para não ficar só nisso, eu trago um julgado de 2020 do STJ, que o STJ abordou a boa-fé objetiva para fins daquele montante das astrentes. Aquela multa coercitiva, chamada de multa combinatória, lá do 537 do CPC, que o juiz impõe para compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, eventualmente aquela multa chega num valor estratosférico. É possível ao juiz diminuir o valor das astrentes acumulada, inclusive da multa vencida? Segundo o STJ, sim, e um dos argumentos é a boa-fé objetiva, no sentido de analisar se o credor foi diligente em requerer o cumprimento da obrigação. O credor não pode contar que a multa seja um prêmio de loteria e, assim, deixar de peticionar, deixar o processo ir ao arquivo para que a multa seja um substitutivo pecuniário. Ah, Guilherme, o que o credor deve fazer? Se o juiz impôs a multa e o devedor descumpriu, deve o credor peticionar pedindo a potencialização da multa, a diminuição da periodicidade ou o aumento do valor. Deve requerer a conversão em perdas e danos, se for o caso. O que não pode é o credor respeitar o que se chama de boa-fé objetiva do dever de mitigar sua própria perda, né? É uma linha de boa-fé objetiva no âmbito do direito processual. Então, muita atenção com isso, né? Se cogita nos dias atuais de boa-fé objetiva no plano processual. Vamos evoluir. Terceira pergunta. A Fazenda Pública pode sujeitar seus conflitos à arbitragem, pactuando regra de confidencialidade? E continua a pergunta. A seleção de árbitros depende de procedimento licitatório? Pergunta que pode ser indagada até em direito administrativo, né, sobre esse ponto. Agora, o que é a arbitragem? A arbitragem é um equivalente jurisdicional, é um meio de solução de conflitos fora do Estado juiz. E veja,
o novo CPC ele valoriza a arbitragem no artigo 3º, parágrafo 1º do CPC. Logo, como norma fundamental, nós temos a arbitragem. Então, percebam, acesso à justiça não é a mesma coisa que acesso ao judiciário. Acesso à justiça é mais amplo. Você tem acesso à justiça seja no judiciário ou através de equivalentes jurisdicionais, como é a arbitragem. O novo CPC valoriza a arbitragem e, inclusive, você tem uma lei de regência, que é a Lei 9.307 de 96. 9.307 de 96, que foi modernizada pela Lei 13.129 de 2015. 13.129 de 2015. A Lei de Arbitragem é a 9.307 de 96, mas você tem a 13.129 de 2015 trazendo uma disciplina mais moderna para a arbitragem. E aí, esse ponto eu trago a vocês no seguinte ponto, na seguinte questão. Que a arbitragem é possível em geral se fala que a arbitragem é possível, estou falando para os particulares, para direitos disponíveis, então guarda de crianças você não poderia trabalhar na arbitragem. Também se trabalha que a arbitragem não se poderia ter incapaz, os primeiros artigos da Lei 9.307 de 96 destacam isso, e mais, seria possível pensar na arbitragem, veja, direito disponível quando não haja incapaz, e a arbitragem tem que ser de comum acordo, ela não pode ser compulsória. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 51 do CDC, trata, num dos incisos, que a cláusula é nula de pleno direito à eleição compulsória de arbitragem em matéria de consumo. Outra coisa é se o consumidor aceitou, e o STJ entende possível a arbitragem em matéria consumerista. Agora, de forma compulsória, não. E na arbitragem? E na fazenda pública? Porque quando se estuda a fazenda pública, sempre se raciocina. A fazenda pública representa o interesse público em juízo. Será que seria possível sair do judiciário e permitir que um árbitro, que não é um juiz togado, resolver um conflito que envolva a arbitragem? Bom, a Lei 13.129 de 2015 fez previsão, deixando claro que é possível para os direitos patrimoniais disponíveis. E aí a doutrina faz uma associação com o que se chama de interesse público secundário da administração, interesse público meramente arrecadatório da administração, diferentemente do interesse público primário, que seria indisponível, que é aquela lógica do bem comum. Enfim, seria uma primeira forma de vislumbrar a questão. Além disso, para cogitar da arbitragem envolvendo a fazenda pública, tem que ser arbitragem de direito e tem que respeitar a publicidade. A arbitragem de direito significa que não se pode pactuar uma arbitragem fundada na equidade, na justiça. Na arbitragem entre particulares, você pode pensar numa arbitragem fundada na equidade. Na arbitragem envolvendo a fazenda pública, não. Tem que ser fundada na lei. E outra coisa, a arbitragem entre particulares é muito comum pactuar o sigilo, a confidencialidade. É uma das vantagens da arbitragem entre particulares. Já envolvendo a fazenda pública, nós temos uma lógica de respeito à publicidade. Artigo 2º, parágrafo 3º da 9.307 de 96. E aí vem a pergunta: pode-se sujeitar seus conflitos à arbitragem pactuando regra de confidencialidade? Como regra, não. Você tem que fundamentar nos dispositivos relacionados à lei de arbitragem, alterados em 2015, que exigem a publicidade. E ainda vem a pergunta se a seleção de árbitros depende de procedimento licitatório, o que é uma questão mais de direito administrativo, mas é interessante, porque a necessária realização de licitação poderia prejudicar a vantagem da arbitragem, que é a celeridade. Então, nesse sentido, eu trago 2 enunciados de orientação a vocês que podem servir como gabarito. Conselho de Justiça Federal número 4, da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígio, que fala que deve promover a publicidade, mas que é possível mitigar nos casos de sigilo previstos em lei a juízo do árbitro. Se costuma dizer que pode ter uma mitigação da publicidade no curso da arbitragem, desde que depois a decisão seja pública. Então, é o primeiro ponto. E o enunciado 39 do Conselho de Justiça Federal, primeira jornada de direito administrativo de 2020, dita que a indicação e aceitação de atos não dependem de seleção pública formal como concurso ou licitação, mas devem ser objeto de fundamentação prévia e por escrito, considerando
os elementos relevantes. Nesse ponto, eu queria destacar a vocês a Lei de Licitações. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133 de 2021, no artigo 151, permite os meios de alternativos de solução de controvérsia, inclusive mediação envolvendo contratos administrativos, e dita no artigo 154 que o processo de escolha de árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Então, não precisa tecnicamente de licitação, mas você tem que ter uma seleção formal, isonômica, enfim, que respeite os princípios básicos da administração. Bom, essas eram informações aqui do nosso primeiro bloco. Nos encontramos em breve, daqui a pouco. Até lá!